Então, hoje a gente vai começar uma série de... Eu separei em 7 mensagens, tá? Que vão falar sobre o livro de Apocalipse. Eu separei o livro de Apocalipse em 7, vamos dizer assim, 7 aulas, 7 capítulos. Aqui, Apocalipse. Quem já ouviu falar sobre Apocalipse aí? Não é Apocalipse zumbi, não. Não é filme, não é esses filmes que a gente vê, não. O que é Apocalipse? Alguém sabe? Sabe, Carlinhos, o que significa Apocalipse? Hã? Fim do mundo? O que você acha que é Apocalipse? Também tem a ver. Volta de Jesus e fim dos tempos. E você, Teté? O que é o Apocalipse para você? Não sabe? João, tem noção? Hã? Fim dos tempos também, então. A gente vai conversar um pouquinho e vocês vão entender o que significa o Apocalipse. Eu botei aí no grupo da igreja, se vocês quiserem abrir. Eu não sei se eu vou me ater, mas uma apostilazinha rápida com boa parte do conteúdo que a gente vai falar, tá? E também dos livros que a gente vai ler. Hoje a gente vai fazer nossa primeira aula. Hã? Ah, tá. Só ele vai te mandar aí. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre as 7 mensagens. Vou escrever aqui. 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia, tá? Da Ásia Menor. 7 mensagens a 7 igrejas da Ásia. Por que e por quem foram endereçados? Elas vão estar lá no capítulo, nos primeiros capítulos, né? A gente vai ler o capítulo 1, parte do capítulo 2 e também o capítulo 3. Então, já convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, para que a gente possa nos debruçar sobre esse tema, tá? Apocalipse, capítulo 1. Eu já vou começar lendo, até porque a gente vai ler alguns textos. O primeiro capítulo e o primeiro versículo já vão nos elucidar do que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 1 vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então vamos já anotar aqui. Revelação de... Vamos botar aqui. Vou botar até em vermelho para ficar mais fácil. Revelação de Jesus Cristo. JC é Jesus Cristo, tá? Não é geral junto, não. Aos seus servos, as coisas que em breve hão de acontecer. Então vamos botar aqui. Revelação de Jesus Cristo aos seus servos. As coisas que em breve acontecerão, tá? A gente não vai se ater a muitos detalhes, porque é um livro muito rico, mas a gente vai dar uma paginada aqui, e eu vou só me ater ao horário aqui para a gente não passar muito. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Alguém pode ler? Bem... Vamos lá. Tem 3 coisinhas que a gente se pode anotar aqui. Bem-aventurado aos que leem, depois ouve ou escutam. E o terceiro é o quê?
guardam. Tá? Deixa eu botar aqui, bem-aventurado. Vai lembrar também pra gente lá do sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurado. Inclusive, Mateus 13, existe um paralelo muito legal sobre Mateus 13 com as 7 igrejas da Ásia também. Em algum momento a gente pode falar. Pois o tempo está próximo, certo? Esse é o versículo 3. 4. João, as 7 igrejas da Ásia que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele é glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então aqui nós temos já uma descrição do que significa Apocalipse nesse primeiro capítulo. Apocalipse significa revelação, ou trazer para a luz, trazer para as claras. Apocalipse significa você tirar algo da escuridão e trazer para a luz. Vocês, crianças, não pegaram, mas na nossa época, na época da Diana, as fotos não eram digitais. As fotos eram com aquela maquinazinha da Kodak, e para que ela funcionasse, a gente tinha que botar um filme revelador. E depois que esse filme, que a gente tirava todas as fotos, a gente tinha que pegar aquele filme e levar para uma loja. Uma loja para que a loja pegasse aquelas fotos que a gente tirou, botasse numa sala escura, numa sala de revelação, e tirasse daquela máquina aquelas fotos lindas. E o mais engraçado, às vezes as fotos que a gente achava mais bonitas saíam feias, porque a gente não conseguia ver. Às vezes a nossa mão tremia. Então, a gente só conseguia ter noção, ciência, quando elas chegavam nas nossas mãos. A palavra de Deus é mais ou menos assim. Para que a gente possa entender, para que a gente possa extrair os segredos e os mistérios que estão nela, nós precisamos tirar todo o conteúdo que tem dentro dela. Não é somente pegar, passar os olhos e viver a vida, não. Precisamos fazer um processo parecido com o que era feito das máquinas antigamente. Retirar o filme, botar no escuro, comparar um lado, outro, e assim a gente consegue extrair o quê? As fotos, os segredos, o que Deus tem para a sua igreja. Então vamos lá. Para não passar, na segunda página ali tem um texto áureo e tem exatamente o que vocês falaram para mim. O que significa todo esse contexto desse primeiro livro de Apocalipse? O que significa esse contexto das 7 cartas? É tudo isso que vocês falaram para mim. Eu até botei aqui também, ó, revelação de Jesus Cristo, final dos tempos, consumação do século. Apocalipse também vai falar sobre o governo do anticristo. E uma aula, a gente vai falar quem é esse cara, esse tal desse anticristo. Grande tribulação, como o Pedrinho falou, ou alguém falou aí, arrebatamento da igreja, volta de Jesus. Também Armagedon. Já ouviram falar essa palavra? Armagedon não é um jogo, nem um filme. É o nome da batalha final. É a batalha final que vai existir. Batalha do bem contra o mal, do céu, quanto os principados e potestados que ainda tiverem sobrado aqui na terra. E é uma aula bem legal também.
E após o milênio, eu lembro da bisavó de vocês falando sobre o milênio, e eu também recebi essa aula dela sobre o milênio, e eu aprendi o que é o milênio, que a igreja vai reinar, que Jesus Cristo vai restaurar a paz aqui na terra por 1000 anos também, e também o julgamento final. O que é o julgamento final? Todos os vivos, todos os que nasceram, todos os que já morreram, todos os que estão vivos hoje, e todos que um dia hão de nascer, vão passar pelo julgamento final. O que é o julgamento final? Nós estaremos diante de Deus e nós vamos ser... acho que a Ana até pode falar um pouquinho melhor do que eu, que ela é advogada. Nós estaremos como réu, é isso mesmo? Diante de Deus. E Deus como juiz. Ele vai abrir as papeladas, né? A Bíblia vai dizer que tudo que a gente faz é escrito em livros, em livros, em livros. Algum pendrive lá celeste, certo? E um dia, tudo que nós fizermos, seja de bom ou de ruim, nós iremos prestar conta a Deus. Vamos estar diante dele, e se formos aprovados, nós iremos para o céu. E se nós formos reprovados, iremos para a segunda morte. A segunda morte que não é o inferno somente, porque aqui em Apocalipse a gente vai ver em algum momento que o inferno e a morte vão ser lançados em outro lugar. Ou seja, é um lugar horrível, um lugar que não foi preparado para nós, mas infelizmente os desobedientes, aqueles que não quiseram ouvir a voz de Deus, infelizmente não tem outro caminho. Ou é céu ou é inferno. Não sou eu que diz, é a palavra de Deus, tá? Então, na terceira página, em João 2,18, 1 João 2,18, livro de 1 João 2,18, ele vai nos dar assim um pano de fundo, assim como o livro de Daniel também, sobre o Apocalipse. 1 João 2,18 diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, na terceira página aí, nós conseguimos fazer uma associação do livro de João com o Apocalipse de João, que vai dizer que nós já estamos vivendo a última hora. Alguém já viu uma reportagem aí, inclusive foi muito famosa ela no 2023, sobre o relógio do fim do mundo? Um grupo de cientistas não cristãos, né, se reuniu alguns anos atrás e, com base em estudos científicos, eles têm um relógio, eu não sei se é no Japão ou na China, e eles vão atualizando esse relógio. Esse relógio, ele significa que quando chegar na hora zero, o mundo vai entrar num colapso. Então esse relógio, se eu não me engano, começou de 4 ou 5 minutos, e tem muitos anos que ele vem sendo atualizado. E, se eu não me engano, em 2023, ele chegou no minuto mais próximo do fim dos tempos, que foi o minuto 90, os 90 segundos pro fim dos tempos. Se você botar lá, relógio do fim do mundo, tá? O relógio vai estar lá em 90 segundos. Significa que o quê? Com base nos estudos, com base no estudo da história, eles chegaram à conclusão que o mundo está próximo do fim. O mundo está próximo do fim. Pode falar. 18, porque fala sobre anticristos, no plural. Não sei se na versão de vocês está. E existe uma linha teológica
que fala que não vai ser somente um. Tem um que é revelado no Apocalipse, mas que antes desse oficial, vamos dizer assim, iriam meio que alguns aparecer nos decorrer dos anos para apontar para esse que Apocalipse fala, né? E eu acho que João meio que está testificando isso aqui, né? Sim, e muitos acreditam, por exemplo, que Hitler, Stalin foi um tipo de anticristo, né? Que eles foram tipo como outros, né? Teve outro, como Herodes também. Foram os Nero, foram os tipos de anticristo. Com certeza. Existe sim, em algum momento, quando a gente for falar do anticristo, né? Porque existe sim esse anticristo que vai ter toda uma conexão com o arrebatamento da igreja, com a grande tribulação, com o livro de Daniel, com os 3 anos e meio, mas também tem outros anticristos que já vieram, que estão no nosso meio, né? E são pessoas que alguns saíram do meio judaico-cristão e hoje eles estão defendendo outra bandeira, defendendo, para a gente não entrar em outros debates, mas defendendo a unificação da moeda, a unificação do controle do governo, porque assim, Apocalipse é um livro muito lindo, mas ele também é um livro muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai estudar. Então, eu não quero entrar em muitos debates, mas só para vocês entenderem, o livro de Apocalipse fala até sobre o futuro das pessoas. O que é o futuro das pessoas? Hoje, nós trabalhamos, ganhamos nosso dinheiro, a gente vai no mercado, compra e vive. A Bíblia vai dizer, no livro de Apocalipse, que vai chegar um momento que as pessoas não vão poder comprar nem vender se não tiverem uma marca específica, que vai ser a marca da besta. Hoje não é aula sobre isso. Mas só para vocês entenderem, vai chegar um momento que o mundo, os governos não vão ser separados, vão ser vai ser uma moeda, um sistema. Inclusive no nosso país, as coisas estão... Eu não sei se vocês têm... Eu não tenho visto o jornal, mas eu tenho acompanhado as notícias. Já está valendo a partir desse ano, de 1º de janeiro, aquele monitoramento da Receita Federal em todo o mundo, em todo o Brasil. Então, já começou um pente fino muito estranho, e sem um pouco de nexo, porque existem muitos casos que a gente pode se isolar, mas basicamente é o seguinte: eles estão querendo amassar ainda mais os pobres. Pelo menos no nosso país, o Brasil hoje, infelizmente, está vivendo sim uma recessão, está vivendo sim um problema gravíssimo financeiro, embora não seja muito difundido, mas nós que trabalhamos, a gente trabalha com milhares de empresas, e esse início de ano, não somente para nós, como para milhares de outras empresas, foi péssimo. Nossos vizinhos aqui de baixo, no normal, tá lotado aqui, que a gente não consegue estacionar. Todos os dias até hoje a gente consegue. Eu conversei com eles e eles falaram: não, tá muito ruim. E nós estamos experimentando disso. Então, também esse aumento da moeda, aumento do dólar, essas dificuldades. Agora, esse monitoramento da Receita Federal nas nossas contas, as crianças não têm muita noção. E também o início da implantação do Drex. Se vocês puderem estudar depois o que o Drex, a diferença do Drex e do Pix, o negócio vai ficar muito complicado daqui para frente. A gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que ter outras fontes de renda também e outras fontes também de subsistência. A gente não pode depender de dinheiro de mercado. A gente precisa ganhar dinheiros em outros lugares. Inclusive, eu tive uma reunião com um amigo de Portugal falando exatamente a mesma coisa, e ele falou exatamente a mesma coisa. E não somente isso, nós precisamos voltar aos primórdios, que é ter uma terrazinha, um espaçozinho, e voltar a plantar nossa bananinha, nossa alfacezinha, nossa couve, nossa batata, depender do nosso trabalho. Não foi assim que nós começamos? Então,
Tudo está caminhando para isso. E quando a gente entrar nas 7 igrejas, vocês vão ver que o negócio ainda está mais acelerado. Então, aqui eu separei alguns textos, não vai dar para ler todos, mas 2 Pedro 3,10 vai dizer assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. 2 Pedro diz isso. Em Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia, em perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Em 1 Tessalonicenses 5, os irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. E aqui vai falando sobre outras coisas, sobre as dores de parto. Então, inclusive tem uma ampola aqui na parte final. Não sei se vocês conseguem ver lá no final da página, tá assim, ó, Marcos 13:32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Aqui está falando com relação à volta de Cristo. Esse dia, muitas pessoas ao longo da história, inclusive depois, se vocês puderem dar uma folheada nesse livro, Guia Profético para o Fim dos Tempos, de Thomas Paul Jones. É muito lindo. E ele tem muitas figuras, e ele vai mostrando pra gente que ao longo da história, muitas pessoas se levantaram para dizer que dia tal o mundo vai acabar, dia tal Jesus vai voltar. Existe uma mulher de uma igreja famosa no Brasil não, no mundo, que disse que Deus ia voltar numa época, e ela não voltou. Depois ela marcou e não deu certo, e por aí vai. Muitas e muitas pessoas. Teve um cientista da NASA que colocou uma data aqui, não sei se foi 12 de janeiro de 88, tá aqui no livro, depois vocês dão uma olhada. Marcaram também, não sei se vocês lembram, 12/12 de 2012, calendário dos maias. Não, o mundo vai acabar. Eu lembro desse dia. Vocês lembram? Não, 12/12 de 2012. Não. 12... Não, na pandemia também. É. Sim. É. Muitos. Inclusive, assim, existe uma agenda da ONU de 2030, que essa agenda, no normal, se você entrar lá no site, ela vai falar muito sobre sustentabilidade. Só que por trás de toda essa agenda, existe uma agenda demoníaca também para 2030. Não sei o que está programado, só que em 2016... eu e Sueli estávamos vivendo a nossa vida normal quando fomos convidados a participar de uma conferência da agência missionária Ame Evangelizar de Santo André, que a gente também até hoje tem parceria. Eles fornecem pra gente aqueles livrinhos que vocês conhecem, né? E lá em 2016, o pastor José Bernardo já falava dessa agenda. Falava que a agenda tem o objetivo de unificar muitas coisas, de não existir mais o gênero feminino e masculino, é um gênero só, né? Inclusive, algumas marcas de roupa muito famosas, de cantores muito famosos, tá? Lançaram, mais ou menos nessa época, que foi quando eu olhei, roupas infantis sem gênero. Ou seja, menina com roupa de menino, menino com roupa de menina. Isso lá atrás. Para quê? Isso já faz parte de uma agenda satânica que tem toda a ligação com o livro de Apocalipse, com as coisas que em breve hão de acontecer. Então, para a gente não demorar muito,
lá na página, eu acho que é 4, 7 mensagens às 7 igrejas. Apocalipse 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. João, a gente fala sobre o João que escreveu o Apocalipse. João estava exilado na ilha de Patmos. Acredita-se que seja esse João, discípulo amado, pela forma que ele escrevia, tá? Mas sendo ele ou sendo outro João, pra gente não vai fazer diferença nenhuma. Ele recebe a descrição do Espírito Santo, né? Sobre algumas visões, sobre algumas coisas celestes, e Deus e Jesus, né? Porque a gente leu lá no início a revelação de Jesus Cristo, né? Aos seus servos as coisas que vão de acontecer. Ele deu algumas instruções às 7 igrejas. É bom a gente frisar, e eu até anotei aqui, só que eu anotei separado, que existe, eu vou até botar no livro no grupo da igreja para que os irmãos possam ver. Existe 3 perspectivas que a gente pode entender essas 7 mensagens, né, as 7 cartas às 7 igrejas. A primeira perspectiva é a perspectiva histórica. Qual a perspectiva histórica? Sim, essas cartas foram enviadas para as 7 igrejas para alertar sobre os seus, vamos dizer assim, sobre os seus problemas, sobre questões que eles precisavam tratar para que a igreja estivesse santa, limpa, perfeita e agradável diante de Deus. Porque tudo isso que a gente está lendo, tudo isso que a gente está anotando, é para que a gente possa estar mais perto de Deus, mais parecido com Deus, mais limpos. Porque vocês lembram daquela parábola da festa? Um senhor fez uma festa, chamou as pessoas do seu povo, né? E eu falei que é uma associação de Deus com o povo de Israel. E quando os servos daquele senhor saíram pelos campos, chamaram as pessoas não quiseram. Aí os servos voltaram para o senhor não, agora vão pelos becos, pelas vielas e chama qualquer um. Mas chamam porque já está preparada a festa, os alimentos, os banquetes, tudo prontos, os presentes. Aí os servos saíram pelos caminhos e chamaram a qualquer um. Isso vai fazer uma referência ao evangelismo, à evangelização, ao que nós temos visto nesses últimos anos. Os servos de Deus saindo, pregando a palavra, nós fazemos parte desse povo. Só que em determinado momento, uma dessas pessoas que foi convidado, né, chegou diante do banquete, diante do trono, chegou lá e ele não estava com as roupas apropriadas. Não estava com as vestes apropriadas para aquela festa, para aquele banquete. E quando o Senhor viu, quando Deus, né, o Senhor faz essa alusão com Deus, viu aquela pessoa no banquete, na festa, sem as roupas apropriadas, ele falou: homem, se fosse em espanhol, cabrão, o que você está fazendo aqui sem as roupas apropriadas? Chamou os seus servos, pegue esse homem e lance no inferno. Aqui não é lugar de pessoas com roupas sujas. Então, isso vai nos elucidar que, embora sejamos convidados e um dia estejamos diante de Deus, a gente só vai poder cear, participar das bodas do Cordeiro se estivermos limpos, santos, irrepreensíveis diante de Deus. Então, essas 7 mensagens, essas 7 cartas, as 7 igrejas serviriam, nesse contexto histórico, para
ajudar, auxiliar, trazer essas igrejas ao arrependimento, à santidade, à purificação, para posteriormente o céu. A segunda perspectiva seria a mensagem de Jesus a todas as igrejas de todas as épocas, de todos os tempos. Então é uma outra perspectiva, que essas 7 mensagens, essas 7 igrejas seriam o quê? A mensagem de Jesus global a todo mundo. Os 7 tipos de igreja, se a gente for olhar para a igreja desse tempo, gente, não existia nem denominação, não existia Assembleia de Deus Presbiteriana. Eram grupos de irmãos, como comunidades, assim como nós hoje. Primitivos. Eram chamados dos nomes das suas cidades. Não tinha CNPJ. Mas a segunda perspectiva seria que essas 7 igrejas, essas 7 mensagens, lembrando que o 7 é o número da... Quem não sabia vai saber agora. Na Bíblia, o número 7 é conhecido como a perfeição de Deus. Deus fez o mundo em 6 e descansou no 7º. Se a gente for seguir os 7 candelabros de ouro que estão no céu, os 7 Espíritos de Deus, os 7 anjos, né? Os 7 Espíritos, ele já diz que os Espíritos são as 7 igrejas. E os 7 anjos são os 7 pastores das 7 igrejas. Então essas cartas foram endereçadas aos pastores das 7 igrejas. Amém? E a terceira perspectiva é um pouco mais complexa de entender, mas que vai dizer, muitos estudiosos acreditam que essas 7 igrejas, então vamos lá falar a primeira, igreja de Éfeso, segunda, igreja de Esmirna. Terceira igreja de... Eu botei aí no grupo, Pérgamo. Quarta, a igreja de Tiatira. Quinto, igreja de Sardes. Sexta, igreja de Filadélfia. E a última igreja de Laodiceia. Existe que é a última perspectiva, que vai dizer que cada uma dessas igrejas ela se refere a uma fase da igreja. Achou? Primeiro, a igreja de Éfeso, ela vai dar de encontro à igreja apostólica, que é início da igreja dos apóstolos, a igreja que nasceu dos 12 discípulos. Depois temos a igreja de Esmirna, que é tida como a igreja perseguida. Certo? Qual a igreja perseguida aqui? Vai ser a igreja lá após a igreja apostólica já está fundamentada. Um pouco depois a igreja começou a sofrer momentos de perseguição que vocês nem imaginam. Perseguição extrema. A Sueli falou de anticristos aqui, existe um deles lá na Itália. O Coliseu, exatamente isso. Nesse tempo, existe... A gente viu qual filme? Gladiador. Quando a gente viu o filme Gladiador no cinema, né, o segundo que saiu, a gente explicou para as crianças que era ali naquele lugar, né, que eles matavam os cristãos, né?
E eram mortos, assim, famílias mesmo, comunidades inteiras. Ali naquele lugar, que existe até hoje, crianças, o Coliseu, ele matavam, assim, crianças, matavam adolescentes, matavam comunidades inteiras. Mortos como? Mortos pelos leões. Eles soltavam os leões, é uma das formas, né? Que até o filme Gladiador fala sobre isso, né? Que os imperadores, eles gostavam de diversificar as formas de matar os outros, vamos dizer assim, né? Toda hora eles inventavam, porque para eles era como se fosse uma atração, fosse muito divertido. E lá embaixo, morrendo, estava, durante a maior parte do tempo, estavam os cristãos, estavam escravos, estavam povos que eles consideravam inferiores, né? E foi esse tempo aí que o Rony falou que após a era apostólica teve uma grande perseguição aos cristãos. E uma das mais famosas, a Dani até falou sobre o Coliseu, que a gente viu no filme. Depois vocês pesquisam, Imperador Nero. O cara era doido, maluco, mandou matar a mãe. Um belo dia ele olhou para Roma do alto, tava lá vestindo uma roupa bonitinha, tocando a sua harpinha e falou assim: vou fazer uma reforma em Roma, vou deixar Roma bonita, diferente. Mas para isso, ele tacou fogo na cidade. Parece que tinha 15 bairros, ele destruiu 10. Foi algo assim, bem feio. E no final desse fogaréu, a comunidade dos cristãos judaicos estava praticamente intacta. Aí ele ficou com raiva e começou a perseguir. Nesse mesmo dia, ele pegou os cristãos, colocou em cruzes, tacou piche e queimou vivo. E os que ficaram vivos, lançaram lá para os leões para atração lá no Coliseu. Famílias inteiras, crianças assim como vocês, com seus pais, suas mães, sendo levados para um lugar de escárnio. E essa era da igreja de Esmirna, que se acredita. Acredita também que a igreja de Pérgamo tem associação com a igreja que Constantino criou, né? Na verdade, Constantino se aliançou com a igreja da época, que foi o início da igreja católica, essa junção, né? Tiatira tem parecer com a igreja da Idade Média, essa igreja que começou a misturar alhos com bugalhos, que começou a fazer venda de indulgências. Sabe o que é isso, crianças? Para que as pessoas tivessem direito a ir para o céu, elas deveriam passar o Pix, o cartão. Quem não fazia o Pix, não fazia o cartão, não ia para o céu. E outra, ela não podia ter Bíblia em casa, não. Somente os líderes. A igreja de Sardes, que tem ligação com a igreja da Reforma, que é a quinta igreja. A sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, é endereçada como a igreja que se avivou, aqueles avivamentos históricos que nós temos. País de Gales, Rua Azusa, Suécia, Argentina e tantos outros países aí. E Laodiceia é a última igreja. Rapidamente a gente vai ver uma a uma, porque o horário se passou um pouquinho, tá? Então a gente vai rapidamente ler. Se na verdade a gente pudesse... Eu vou pegar um pedacinho de cada uma. Na próxima página aí vocês vão ver que tá assim, carta às igrejas, louvor, crítica, exortação e recompensa. Então assim, cada uma dessas igrejas, quando você começa a ler, a gente vai ler algumas delas, você vai ver que existe algum louvor, algo de bom que Jesus falou delas, ou algo de crítica, algo que eles deveriam fazer, algo que eles deveriam trazer ou abandonar. Também exortação. O que é exortação? É chamar a atenção com o intuito da pessoa melhorar. Inclusive eu botei ali, Hebreus 12:6, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele
que aceita como filho. A disciplina de Deus com a igreja é a mesma disciplina, assim, parafraseando mal e porcamente, mas é a disciplina que nós fazemos com nossos filhos, né? Claro, a disciplina de Deus é muito melhor, mas para que a gente possa entender, para que as crianças aqui possam entender, quando os pais disciplinam, colocam o filho de castigo, significa que os pais não gostam dos seus filhos? Embora o João disse sim, na verdade não. Quando os pais colocam os filhos de castigo, é porque o pai e a mãe amam o seu filho. E o pai e a mãe quer que o seu filho, quando estiver com seus 17, 18, 19, 20 e poucos anos, 30 anos, seja um adulto saudável. O não ajuda muito mais que o sim. Imagine uma família que o pai e a mãe não ensinam o seu filho a arrumar a sua cama, lavar seu prato, a obedecer às lideranças. Quando esse adulto crescer, como essa adulta crescer, ele vai achar que todo mundo é funcionário dele. E quantos não existem assim? Eu já trabalhei em muitos lugares e trabalhei com filhinhos de papai. Infelizmente, alguns deles eram filhos dos donos e achava que todo mundo era funcionário. Se for pegar um copo d'água, queria que a gente pegasse o copo d'água e der na boquinha do neném. Se fosse para fazer o trabalho, nós tínhamos que fazer o trabalho do bonitinho ou da bonitinho. No final, o bonitinho, a bonitinha que ganhava. E quem levava os bônus. Mas o trabalho quem fez, eu fiz muito isso. Trabalho para os outros e no final, às vezes é não tapinha, às vezes nem tapinha. Tu é o cara, hein? Tu é o cara. É o quê? São adultos que não foram exortados, disciplinados. Quando cresce, acha que pode fazer o que quiser. Tem um monte assim. Tem pais que acham que é só dar dinheiro que resolve. Mas esse é assunto para outro dia. E também uma recompensa. Então, lógico, nem todas as igrejas aqui ouviram louvor. Todas tiveram recompensa. Algumas não tiveram crítica. Inclusive, nessa página aqui, 274. Vamos ver se eu gravei certo. Eu gravei certinho. Olha aqui, ó. Mensagem a 7 igrejas. E ela vem... Eu vou passar aqui e vocês olham, tá vendo? Por exemplo, igreja de Éfeso. Qual é o louvor? Trabalho duro, perseverança. Qual a crítica? Esquecimento do primeiro amor. Qual a exortação? Arrependimento. E qual a recompensa? A autoridade para comer da árvore da vida. Vai passando aí, tá? Então, para que a gente possa entender um pouquinho, eu vou ler. Não sei se eu vou conseguir ler todas as cartas. Talvez eu não leia totalmente, mas eu vou ler um pouquinho, para pelo menos entender algumas coisas. Vamos lá, capítulo 2. A um anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para a igreja de Éfeso, vamos botar um número para cada igreja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a igreja de Éfeso é a igreja 1. Vai faltar um pedaço no quadro aqui. Para a igreja 1, vai dizer assim: conheça as tuas obras e o teu labor, como a tua perseverança. Então, na igreja 1, labor significa trabalho, tá? Trabalho e perseverança. Então, a igreja de Éfeso, eu acho, se eu não me engano, quem era o pastor aqui era Timóteo, se eu estiver bem contextualizado. Vai dizer assim: conheça as tuas obras, conheça o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. Ou seja, algumas pessoas tinham entrado na igreja de Éfeso e a igreja tinha feito que um pente fino, como fosse um controle de qualidade, para ver quem era crente e quem não era,
para ver quem era apóstolo de verdade e quem não era. Porque muitos se dizem pastores, como a gente recebeu semana passada aqui, um homem desesperado dizendo, não, sou pastor da igreja tal. Eu sei se ele é pastor? Não sei. Só se ele passar alguns tempos com a gente botar ele para prova para saber, porque só ele dizendo não tem como saber. Então a igreja de Éfeso fez isso. Versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então o louvor é o trabalho, a perseverança e a crítica que abandonou o primeiro love, o primeiro amor. Então, o que é o primeiro amor? Primeiro amor, assim, a gente sempre faz uma alusão com o casal, com a namorada, mas o primeiro amor é aquela, vamos dizer assim, aquela paixão pela obra de Deus, quando um novo convertido, quando imagine que você está vivendo uma vida de erro, de pecado, e agora você conseguiu acertar a sua vida, conseguiu se lavar, conseguiu andar nos caminhos de Deus, e o homem e a mulher que estão vivendo o primeiro amor, eles querem fazer tudo para Deus, eles são apaixonados pela obra de Deus, eles não medem esforços, pode ser de dia, de tarde, de noite. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja boa, uma igreja que fazia um bom trabalho, mas que não tinha aquela paixão pela obra de Deus. Aquele primeiro amor ainda estava morto, aquele primeiro amor, aquela paixão, aquela vontade de servir a Deus, aquela vontade de fazer a obra de Deus. Então, Jesus falou para a igreja de Éfeso, arrepende-te, lembra-te de onde você caiu e arrepende-te e volta às primeiras obras, senão eu venho a ti e te movo do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. O que significa aqui? Jesus está falando aqui que se a igreja de Éfeso não se arrependesse, a igreja seria tirada. Sem o primeiro amor, não existe igreja. Não existe eclésia, não existe evangelismo, não existe louvor, não existe trabalho social. Sem o primeiro amor, sem o amor pelas almas, eu não posso ver uma pessoa lá do outro lado, toda arrebentada. Lembra da parábola do samaritano? Passando na minha frente e eu não fazer nada. A parábola do samaritano mostra isso, que o levita, que o sacerdote, se a gente trouxesse para os dias de hoje, o pastor, o músico, o servo, o diácono, o presbítero, não fez nada. Mas o homem que vive uma vida que para os judeus era de pecado, que era o samaritano, viu o homem em necessidade e cuidou dele. Passou óleo nas feridas, ainda deixou dinheiro lá na estalagem. Então, o primeiro amor faz a gente amar as pessoas assim como Deus ama a todos. E para a igreja de Éfeso, Deus faz uma promessa. Qual a promessa? Lá no final, lá no versículo 7, parte B. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que legal! Alimentar-se da árvore da vida no céu, no paraíso de Deus. Então, um louvor, uma crítica, que também tem uma exortação, e uma recompensa, que é se alimentar da árvore da vida no céu. Já pensou? Você no céu, podendo comer da árvore que Adão e Eva não pôde comer? O que para eles era fruto proibido, para nós, recompensa. Olha que coisa legal. Então, para cada uma dessas igrejas, nós vamos ter uma crítica, uma exortação, uma recompensa. Como o tempo não nos permite nós nos debruçarmos em todas, vamos falar sobre a última, a Laodiceia. Pode ser? Laodiceia se encontra lá no capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14.
que diz assim: carta à igreja em Laodiceia. Podemos ler? Amém ou não amém? As crianças dizem amém? Todo mundo sem Bíblia, né? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e que nem és frio e nem quente. Então vamos lá. Então, teve algum louvor aqui por enquanto? Nem. Então vamos lá, vamos botar aqui. Já começou com o pé na porta, né? Vamos botar aqui 8. Nem é frio, nem é quente. É morno. Engraçado que eu não vou lembrar o nome das cidades, mas para vocês terem a ideia, essas alusões que João escreve, que Jesus faz, é uma alusão de acordo com o que eles estavam vivendo. Essa alusão aqui de ser quente e frio é uma alusão à situação hídrica da cidade de Laodiceia. Eu não me lembro o nome das cidades, mas cidades próximas a ela, uma delas era uma cidade termal, parecida com a cidade que a gente visitou no Uruguai, a cidade de Salto? Salto, né? Termas de Arapei, mas é em Salto, né? Termas de Arapei que a gente visitou. Aí a gente entrou nas piscinas, uma delas estava 30 e poucos graus, a outra 40. Eu comecei a nadar na piscina, a coisa mais gostosa do mundo. 5 minutos, eu tava assim, torto. Com cãibra, com cãibra em todas as partes do corpo. Mas é gostoso. Águas termais, águas que curam. Então, a vizinhança de Laodiceia, não lembro qual é a cidade, mas era uma cidade termal. E do outro lado existia uma outra cidade termal, só que as águas eram frias. Então, Laodiceia era cercada por uma cidade com águas calientes, calentada, e outra com águas frias, que também eram termais, né, com os recursos ali para a cura. Só que a cidade de Laodiceia não tinha essa qualidade hídrica, de água. Então, o que acontecia? As águas que chegavam em Laodiceia, através dos aquedutos, chegavam mornas. Então, essa associação que João, através de Jesus, faz para a igreja de Laodiceia, exatamente vai dizer do que eles viviam. Então, quando a gente lê morno, quente, a gente às vezes faz associação com a nossa realidade, né? A gente até brinca. Ah, quem dera que você fosse sorveteriano ou assembleiano, né? Quente e frio. Só que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os recursos hídricos que chegavam naquele entorno daquela região. Então, Laodiceia era uma cidade que as águas chegavam mornas para ela. Então, por isso, não, é uma associação natural aqui, tá? Que também tem a ver com o espiritual, porque lá no final ele vai falar. Mas nesse início aqui, não. É como se ele tirasse o gatilho para que as pessoas, para que a igreja entendesse a atual conjuntura dela, tá? Então vamos lá, a gente está falando de Laodiceia, versículo 16. Assim, porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, exortação feia. Vomitar-te da minha boca. Quando a gente vomita é porque um alimento não caiu bem, porque algo não estava bem. Às vezes a gente come um negócio, acha que o negócio está bom, mas o negócio não cai bem. A igreja de Laodiceia era uma igreja que achava que estava bem, mas não estava. Versículo 17. Capítulo 3, versículo 17 vai dizer assim: porque diz, estou
rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia não era uma igreja igual a igreja de Éfeso. Não era como Filadélfia, fraquinha. Era uma igreja que tinha possessões, tinha recursos, tinha força, mas não tinha o poder de Deus. A igreja de Laodiceia é um paralelo com a igreja do final dos tempos, porque é uma igreja que tem recursos, que tem força, mas não tem o poder de Deus. Ela acha que está bem, mas está mal. Ela acha que está vestida, mas está nu, peladona. Por quê? Por que essa alusão, crianças? Diante de Deus, Deus não nos vê assim, com roupa. Olha como o Marco tá bonito hoje, fica de pé. Fica de pé. Olha como tá bonito hoje, olha lá. Nosso modelo. Mas, depois fica em pé, homem. Cabrão, hombre. Mira, vem cá. Olha para tus hermanos. Quando Deus olha para ele, para esse menino bonito aqui, quando Deus mira para ele, Deus não olha essa blusa bonita, essa bermuda estilosa, esse tênis original, branco, lindão, esse cabelo com corte da moda aqui, ó, estilo americano. Quando Deus olha para ele, Deus mira para o coração. Deus sabe, e quando a gente fala o coração, não é o órgão, é a cabeça, o que está dentro dele, é o que está lá no interior dele. Quando Deus, pode sentar, meu filho. Quando Deus olha para a igreja, para os seus servos, ele não olha para a sua conta bancária. Eu estava vendo um testemunho de um jogador de futebol do Vasco, pregando, inclusive ele prega muito bem. Eu nem sabia que ele era cristão. E ele dando um testemunho, ele falando: eu moro num conjunto onde tem as casas mais ricas do Rio de Janeiro. Só rico de todos os lados. E eu comecei a passar de portas em porta, dando folheto para os cultos. E algumas pessoas começaram a vir na minha casa. E as pessoas mais ricas do que eu, ele falando, jogador, chegavam lá na minha casa falando: eu tô destruído. Eu só durmo com remédio. Eu tô a ponto de me suicidar. Aí ele ficou assim: mas como? A vida das pessoas é tudo certinha. Aí ele falou que foi lá no interior de São Gonçalo visitar a mãezinha dele, que ele falou que a mãezinha dele não quis morar num condomínio luxuoso. Aí, quando ele chega lá na casa da mãezinha dele, ele fica descalço lá na porta, sentado. E ele conversando com uma senhorinha, que é uma das que ora por ele, sempre orou por ele, pela família dele. Essa senhorinha, essa serva de Deus, ele entrou na casa dela e ele falando: tadinha da casa dela, não tinha nada. Não tinha quase alimento. E ele falando: olha, quando ela abria a sua boca, quando ela abre a sua boca dela, tem que ver o que sai. Ele falou: sai palavras de vida, profecias, sai palavras de bênção, só sai rios de águas vivas. Aí ele fica... Aí ele sentou numa grande igreja aqui no Rio e falou: olha, irmãos, isso é o evangelho. O evangelho não é dinheiro no bolso. Não é isso que Deus vê quando olha pra gente. Deus vê o nosso coração, a nossa disposição em acertar ou não. Nossa disposição em fazer a coisa certa. E Ele tem nos dado a oportunidade de fazer a coisa certa. Ele tem dado
aos servos dele, ele tem dado a todas as pessoas a oportunidade de acertar. Então, a igreja de Laodiceia é muito parecida com a igreja que estamos vivendo hoje. Ela acha que está bem. Ela acha que está ganhando almas. Mas ela está pescando em aquário. E a gente tem visto isso. Ela não tem investido o que ela pode nas nações. Porque quando eu olho para quanto entra aqui e quanto a gente envia para os países, eu fico assustado. Não entra quase nada e sai muita coisa. É Deus, é graça. Não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com o coração. Então, seguindo. Versículo 18. Agora, o conselho que Deus dá à igreja de Laodiceia, que é o conselho que Deus dá à igreja do Senhor nesses últimos tempos. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueces. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim que vejas. Lemos até o 18. Porque Jesus fala de colírio. A igreja de Laodiceia era uma igreja, era uma cidade, melhor dizendo, que era reconhecida em toda a região pelas, vamos dizer assim, né, pelas clínicas de olhos, clínicas oftalmológicas. Então Jesus está dizendo assim, ó, vocês se gabam pelas clínicas, pela essa especialidade em toda a região. E de fato eles eram especiais nessa disciplina médica. Mas Deus está mandando para eles comprar colírio. Porque o que eles viam não era o que Deus estava vendo. Às vezes a gente olha para dentro da gente e a gente fala assim, ai meu Deus, que miserável que eu sou. Que pobre que eu sou. Que isso que eu sou. Mas não importa o que você acha de você. Importa o que Deus acha de você. Talvez você seja como a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, a igreja de Éfeso. Fraquinho, pequeno, sem força. Mas o diagnóstico que Deus te dá é outro. Então não importa o que falam de você, não importa nem o que você pensa de você. O que importa é o que Deus fala sobre você. Amém? 19. Eu repreendo, disciplino a quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Então, vou botar grandão aqui. Arrependimento. Deus estava trazendo para a igreja de Laodiceia a necessidade do arrependimento, que não é o remorso. Existem dois tipos de tristeza, e a Bíblia vai falar isso: a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo traz um chororô. Ai. Mas amanhã a pessoa está fazendo a mesma coisa. Mas a tristeza segundo Deus, quando você olha para dentro de você e vê que, meu Deus, eu não posso viver sem ti. E sim, dá uma tristeza. Porque quando a gente erra o caminho, pecado significa errar o alvo. Quando a gente erra o alvo, a gente peca. E quando a gente sente essa dor, e essa dor é tão profunda, que entra dentro da sua alma, e que você fala assim, não, a partir de hoje, eu vou agir diferente, as minhas ações diferentes. Essa é a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento, que gera transformação. Essa é o que Deus estava trazendo para a igreja de Laodiceia. A necessidade do arrependimento profundo, não arrependimento na superfície. O chororô,
Ai, meu Deus. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer um arrependimento genuíno. Deus não quer grandes sacrifícios nossos. Deus quer obediência só. A sua palavra. Deus não quer que a gente ajoelha, bota joelho e faz romaria daqui até o centro da cidade. Esfola o nosso joelho. E no outro dia está desobedecendo a palavra dele. O que Deus quer é obediência. A palavra dele, não os sacrifícios. Deus não quer nosso dinheiro. Mais uma vez, porque eu falo dinheiro? Porque o dinheiro é o Deus desse século. As pessoas, eu não sei até onde essa mensagem vai chegar, não sei quem está ouvindo essa mensagem. Estou falando para vocês, mas estou falando para outras pessoas que estão ouvindo. Deus não quer o seu dinheiro. Ainda falo mais. Deus também não quer o seu talento. Deus quer o teu coração. O teu coração. Quando o teu coração for de Deus, ele vai ter tudo teu. Para a gente finalizar. Versículo 20. Eis que estou à porta e toque, toque, toque. Bato. Deus não vai abrir a porta do seu coração. Ele vai... João, eu estou aqui. Você que precisa abrir e deixar ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, você ouve. Lembra que a gente lê? Bem-aventurado aquele que lê, estamos lendo, aquele que ouve e aquele que... Não adianta você ler, mas não ouvir. Não adianta você ouvir, mas você não lê. Não adianta você ler e ouvir se você não guardar. Tô acabando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E no final, a recompensa, porque Deus tem recompensa até para o desobediente. Até aquele que está lá se achando rico, até aquele que está se achando, até aquele que está achando que está aparecendo, que está, mas não está com nada. Até para esse desobediente, Deus tem bênção. Deus tem recompensa. Lá no final, ao vencedor, dar-lhe-ei que se sente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Deus tem bálsamo para a Laodiceia. Deus tem água, tem redenção, tem cura, tem transformação. Só basta arrepender-se. Amém? Deu para entender? Eu acho que conseguimos em 1 hora. Não fomos profundos nas cartas, mas falamos aqui bem da forma abrangente desse primeiro e segundo e terceiro capítulo de Apocalipse. Eu aconselho vocês a lerem em casa, estudarem um por um. Se por acaso você se identificar como eu me identifico com uma dessas igrejas, é só você ver qual a crítica que Deus faz, qual a exortação que Ele faz e o conselho que Ele te dá e a recompensa que Ele tem para você. Deus tem recompensa para você, para nós, para a sua igreja. Tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso, e Deus, quando Deus trata com a gente, Deus não nos trata na superfície, Ele nos trata no profundo, porque Ele quer nos curar. Imagine que você está doente e você só trata a superfície, só trata a febre. A febre é somente o sintoma. Mas qual agente causador daquela febre? É isso que Deus quer tratar de nós, não os sintomas.
os problemas que estão ocasionando. Porque quando a gente olha para os nossos problemas, a gente só olha para os sintomas. Mas existe lá uma causa raiz, lá no fundo. Aquilo que é o causador desses sintomas, dessas dificuldades. E Deus quer tratar não só os problemas, mas as raízes desses problemas. Mas para isso, nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, nos limpar. E existe bálsamo para a igreja de Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Éfeso. Existe bálsamo para mim e para você, porque se não existisse bálsamo, eu não estaria aqui. E em determinado momento, eu fui rebelde. Mamãe pedia para mim comprar pão de manhã, eu chegava à noite com pão. Não, às vezes com pão, às vezes sem pão. Mamãe mandava eu comprar frango, eu ia lá caçar o frango para matar, desesperar. Às vezes eu aparecia em outra cidade e falava: mãe, tô aqui, em outra cidade. Ela: quê? Tá tudo bem, mãe. Daqui a 1 semana, 2 eu volto, tá? Não era certo isso. Na época eu achava bonitinho e tal, mas não era certo. Mas Deus teve paciência. Deus teve o quê? Misericórdia, teve bálsamo para mim. Então, tem bálsamo para você também. O que você está passando, alguém já passou alguma vez e já venceu. Tá bom? Então tem bálsamo de Deus para você. Amém? Então deixa eu desligar aqui.